da coleção Ídolos no Umbanda de Boa, hoje, Allan Kardec. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Esse é o nosso Umbanda de Boa, o nosso projeto de levar informação resumida, informação concentrada de Umbanda para quem não tem tempo para ler, para quem não tem paciência para assistir vídeo muito longo. Esse aqui é o nosso modelinho de vídeos na média de 15 minutos para que você possa assistir e se inteirar um pouco mais das informações de tudo que a nossa maravilhosa e prodigiosa Umbanda pode lhe proporcionar. Galera, hoje eu vim falar com vocês sobre Allan Kardec. Todo mundo vai falar assim para mim: pô, mas nós somos da Umbanda, não temos nada a ver com Allan Kardec. Engano seu. Para quem já assistiu os outros vídeos do Umbanda de Boa, a gente tem o que? A gente tem por padrão, a gente sempre fala aqui o seguinte: que a Umbanda é uma religião nova, uma religião brasileira, mas que ela recebeu herança sim do candomblé, através de orixás, de alguns procedimentos, da Igreja Católica, através do sincretismo religioso, dos orixás com os santos, e até de muitas orações e algumas coisas que as próprias entidades fazem, de abençoar em nome de Jesus e etc e tal, e recebe influência da doutrina espírita de Allan Kardec, ou seja, do espiritismo. Por que ela recebe? Porque a doutrina espírita de Kardec prega o espírito incorporado prestando assistência a um irmão necessitado. Então, se tem incorporação de espírito, você já tem uma herança muito forte do kardecismo. Lembrando que o kardecismo começou, gente, em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, da primeira edição do Livro dos Espíritos, e a nossa Umbanda, ela veio surgir apenas em 1908. Inclusive, existem vídeos nossos que falam no que o espiritismo de Kardec favoreceu o surgimento da nossa Umbanda em 1908. Mas, gente, o que a gente quer falar um pouco sobre Allan Kardec, que é um cara, eu falei no começo do vídeo, né? Ídolos do Umbanda de Boa. Allan Kardec certamente é um desses ídolos que realmente eu bato palma, que eu bato continência, porque, gente, ele fez uma coisa impensada. Se hoje para muita gente é impensado, naquela época era absurdamente fora de cogitação. Para você entender o quão importante foi a obra de Kardec, primeiro nós temos que entender quem foi Allan Kardec e de onde veio Allan Kardec. Gente, Allan Kardec, uma criança que já nasceu num berço tradicionalmente católico, de pais, da própria família, eles já eram assim, pessoas muito estudadas. E Kardec, ele foi se especializar o quê? Ele sempre gostou de ensinar. Na entrada da adolescência, até os 18 anos, ele montava cursos para ajudar os amigos que precisavam, que não entendiam, que não pegavam a matéria. Ele sentava, ele explicava para um, dois, vários, até que naquela época era tudo muito mais fácil. Com 18 anos, ele se formou em ciências e letras. E ele se tornou o quê? Um pedagogo. Ele foi trabalhar em pedagogia, com educação. E ele se formou na Suíça, mas assim, o trabalho muito forte dele, o trabalho de pedagogia, o trabalho de educação de Kardec, ele se torna grande na França, quando ele desenvolve novas técnicas de educação, quando ele desenvolve manuais para determinadas matérias. Quando a gente fala ciências e letras hoje, o cara está habilitado para trabalhar com línguas. Naquela época, o pedagogo é aquele que aprendia sobre todas as matérias, dava aula sobre quase todas as matérias, nas quais Allan Kardec, além de ser poliglota, ele conhecia a língua francesa, de filosofia, de astronomia, de química e de física. Então ele conhecia todas essas matérias, conhecia como eram os estudos que desenvolveram, os conhecimentos que essas matérias traziam aos alunos. Então ele conhecia uma coisa chamada método científico, que ficou muito forte no século XIX, principalmente na França. A França, ela pregava a liberdade do quê? De educação, a liberdade de ideias, a liberdade de religião, e tudo isso foi imprescindível. Estamos falando ainda sobre a parte educacional de Allan Kardec. A parte mais interessante de Kardec, e que as pessoas não sabem, aliás sabem, mas muitos nem lembram, é que o nome dele não era Allan Kardec. O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou seja, ele vinha da família Rivail, que era uma família muito bem estabelecida na França. E depois que ele lança todos esses estudos, ele lança diversos livros de como é a melhor educação, ele lança estudos de como democratizar a educação pública na França e quais eram os melhores métodos a serem adotados na época. Então ele foi um educador muito
muito conhecido, com obras traduzidas, um negócio muito bacana. Tanto que, se eu levar em consideração que Allan Kardec nasceu em 1804, foi em 1855 que ele tem pela primeira vez, ele escuta falar do fenômeno das mesas girantes. Então, de 1804 para mim, ele já tinha 41 anos quando ele tem o primeiro contato com um fenômeno espírita ou paranormal. Como Kardec entendia tudo sobre física, sobre química, ele entendia sobre eletricidade, ele entendia sobre gravidade, ele entendia sobre magnetismo. Quando ele ouviu pela primeira vez essa história de mesas girantes e como acontecia, ele atribuiu aquilo a fenômenos muito simples. Então ele não deu bola de querer ir atrás, de conhecer, de saber. Até que, em 1856, ele é convidado a ir para uma sessão de mesas girantes. Para quem não sabe o que são mesas girantes, mas está falando mesas girantes, mesas girantes. Mesas girantes, gente, eram mesas que as pessoas se reuniam com as mãos dadas em torno dessas mesas, e as mesas ou objetos que estavam sobre elas se mexiam, e todo mundo dava esse crédito à atuação dos espíritos. O fenômeno de mesas girantes, gente, ou de mesas móveis, mesas que se mexem e coisas afim, não se sabe dizer nem quando isso começou, de tão antigo que isso é na humanidade, para vocês terem uma ideia. Então você pega um cara que é professor e vê aquele monte, aquelas pessoas de mão dadas em volta das mesas, as mesas se mexendo aparentemente sozinhas, e ele começa a perceber que não era só um efeito magnético ou alguma coisa do gênero, não era um efeito paranormal simples, tinha alguma coisa por trás da coisa. E é isso que instigou Allan Kardec a querer entender, a querer estudar aquilo. Aquilo despertou em Kardec a vontade de conhecer esse mundo dos espíritos. Quem eram esses espíritos? Onde e como era esse mundo dos espíritos? O que esses espíritos tinham a dizer? E assim Kardec começa o estudo da espiritualidade através de um método científico. Haja vista que ele não tinha condições, se mesmo hoje nós não temos, naquela época ele também não tinha condição de provar cabalmente a influência dos espíritos. Ele não podia simplesmente fechar os olhos para pessoas que incorporavam espíritos que se diziam encarnados em outras épocas, que falavam verdades muito interessantes. Ele não podia simplesmente ignorar que as pessoas psicografavam, já existia psicografia na época, textos de espíritos que já haviam desencarnado, inclusive deixavam informações para a família ou deixavam grandes informações para a humanidade. E o que ele fez? Ele falou: bom, eu sou um cristão católico, mas eu sou um estudioso, eu sou um cientista, então eu vou ter que estudar isso do ponto de vista científico. Então, como ele não podia provar que aquilo era realmente um plano espiritual, que eram espíritos, ele tentou pegar o quê? Da verdade desses espíritos, ele começou a testar com vários espíritos. O que ele fazia? Ele tinha uma frase, não é bem assim a frase dele, mas é mais ou menos assim: que para você ter realmente um resultado que seja satisfatório do ponto de vista científico, você tem que pegar uma pergunta e submeter ela a vários espíritos de vários médiuns de diversos lugares que não se conheçam entre si. Ou seja, ele ia para uma cidade, falava com um médium, recebia um espírito e fazia uma pergunta. Ele ia para outra cidade, pegava mais 3 médiums, recebia outros espíritos, fazia outra pergunta. Voltava para Paris, pegava mais meia dúzia de médiums no lugar, 3 de um, 2 de outro, 5 de outro, fazia a mesma pergunta e ia anotando todas as respostas. E daí o que ele fazia? Ele, depois de diversas respostas, ele confrontava essas respostas, e aquelas que apareciam em maior quantidade e que havia bom senso nessas respostas. Então, pela quantidade de respostas parecidas e pelo bom senso que elas traziam, aquilo ele confrontava muitas vezes com os estudos evangélicos, os estudos de Bíblia, e daí ele fazia a lauda final dele, ele dava o resultado. E assim ele escreve o primeiro livro, chamado Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857, e foi uma coisa que veio realmente para abalar a sociedade francesa da época. Por quê? Primeiro, é que nem cartomante, todo mundo vai, mas você vai na cartomante? Não vou. Que nem comer mortadela. Você come mortadela? Não, eu não como mortadela, como presunto. Ninguém fala. E ele, pela primeira vez, além de falar abertamente sobre o assunto, ele dá um enfoque científico com perguntas e respostas que todo mundo queria saber. De onde viemos? Quem é Deus? O que são espíritos? O que é o mundo espiritual? Como funciona a vida após a morte? Como funciona a morte em si? E assim, o Livro dos Espíritos realmente faz com que a sociedade francesa passe a prestar mais atenção no nosso amigo Hippolyte Léon Denis Rivail, que passa
passa a assinar Allan Kardec nas obras. Por que ele passa a assinar Allan Kardec? Porque durante vários espíritos que ele teve contato, diversos médios, tinha um espírito que sempre se identificava para ele como um espírito familiar. Ele falava, quem é você, né? Ele falava, eu sou um espírito familiar. Ele só respondia isso. Depois de diversas respostas, um dia ele se revelou para Kardec e falou assim, olha, nós já fomos muito amigos, a gente fomos muito próximos de uma encarnação quando nós vivíamos na Gália. E nessa encarnação você se chamava Allan Kardec. E foi daí que ele extraiu o nome Allan Kardec e passou a diferenciar, né? Por diversos motivos, né, gente? Ele não queria misturar a obra espírita, da doutrina espírita, da codificação espírita. Por que fala codificação espírita? Porque ele sintetizou muita informação que vinha dos espíritos numa obra como se fosse um manual de perguntas e respostas, onde você basicamente respondia todas as suas perguntas sobre esse mundo desconhecido dos espíritos. Então por isso que ele é considerado o codificador, porque ele reuniu e sintetizou a informação. Isso é codificação. E para não misturar com a obra que ele já tinha na área de pedagogia, na área de educação, ele começa a usar o nome Allan Kardec. Também para não ser, no primeiro momento, ele não sabia qual seria a reação da sociedade francesa, para não ser apontado como aquele que falava dos espíritos, ele tinha um certo receio sobre isso. E também, digamos assim, é quase que como um nome artístico, né, que ele passou a usar, além dessas diferenças que eu já citei, ele passa a usar esse codinome fortemente dentro da doutrina espírita. Na realidade, depois acaba se tornando até o nome mais forte do que o nome de berço que ele carregava. Como o Livro dos Espíritos é realmente um sucesso, Allan Kardec na sequência escreve o Livro dos Médiuns, e na sequência escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, e na sequência escreve o Céu e o Inferno, e por fim ele escreve a Gênese. Para mim falar rapidamente sobre esses livros, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas sobre temas espirituais diversos. O Livro dos Médiuns, eu acho que é até um dos livros mais bacanas, assim, do ponto para nós que somos de Umbanda, é o livro que mais traz informação pra gente de como o médium deve ter sua vida, como o médium deve se preparar, como o médium deve se portar, que postura ele deve assumir perante um espírito obsessor. É quase que um manual de conduta do médium. O Livro dos Médiuns é uma obra muito bacana, que realmente deve ser lida. Calma, não me xingue ainda, que depois no final eu arremato tudo isso. O Evangelho segundo o Espiritismo é a obra mais lida, porque é a obra acho que mais de fácil digestão, principalmente para quem já foi evangélico, para quem já foi católico, com quem já teve doutrina cristã na vida, para quem já leu Bíblia. Então é fácil, fica suave você ler um pedaço do Evangelho e depois um comentário sobre o enfoque espírita. É uma obra bacana também para você sintetizar a vida de Jesus como um grande espírito que passou, não só um mestre, o homem que foi crucificado, que morreu por nós, que morreu pelos pecados, mas sim pelo espírito grandioso de Jesus e das obras inclusive mediúnicas que ele deixou. Então o Evangelho segundo o Espiritismo dispõe muito sobre esse assunto. O Céu e o Inferno, gente, na realidade é quase que um livro de crônicas, porque são diversas pessoas que desencarnaram e através dos espíritos, através da psicografia, deixam relatos de como foi a sua chegada ao plano espiritual logo após o desencarne. Ou seja, agora que o cara bateu com as 10, cara, agora que o cara morreu, o que aconteceu? São vários. Então ali você tem assassino, você tem estuprador, e como foi a passagem deles pelo inferno para poder chegar no céu. É muito interessante, já é uma obra muito mais fácil de ler, muito mais fácil de assimilar. E por fim tem a Gênese, que é uma obra muito técnica, que eu considero uma obra assim bastante difícil de ler, mas é o que ele faz? Ele pega os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco, e adapta isso, da mesma forma como ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pega os 5 primeiros livros da Bíblia. Para quem não sabe, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco dispõe sobre a criação do mundo e os primeiros homens, os primeiros movimentos do homem sobre a terra segundo o enfoque religioso. Ele pega os 5 primeiros livros e dá uma abordagem técnica de Adão e Eva, da criação do mundo, esse tipo de coisa. É técnico, mas também é uma obra que vale a pena ser lida. Na realidade, gente, todas as obras de Allan Kardec devem e merecem ser lidas, só que do jeito que está escrito originalmente, tem gente que traduziu ao pé da letra. Olha, gente, com todo respeito, e eu respeito muito Allan Kardec, não dá para ler, a não ser que você seja uma pessoa ávida por livro, você seja uma pessoa que leia muito, aí você consegue ler. Hoje já existem algumas obras que são a síntese desses livros, numa linguagem mais agradável, mais moderna, mais contemporânea, fica mais fácil de ler, mais fácil de inclusive entender. Mas assim, eu acho que de alguma forma você tem que ter contato com esses livros, porque eu acho que não é para quem é da Umbanda, mas para qualquer pessoa que adote uma vida dita espiritualizada, ele tem que conhecer a obra de Allan Kardec. E eu acho engraçado, gente, que a gente fala, eu tô com 40 anos e minha vida não vai para frente, não vai para frente. Kardec
Kardec tinha conseguido muita coisa na vida dele até os 40 anos. Ele lança o Livro dos Espíritos mais ou menos quando ele tem 43 anos. E em apenas 11 anos, ele fecha o ciclo de todas as obras da doutrina espírita. Isso é bem bacana. Então com 43 ele começa, com 54 ele fechou toda a obra que se resume o kardecismo hoje e a doutrina espírita. É uma judiação, gente, que Kardec ele prega muito fortemente isso, na incorporação do espírito para ajuda do encarnado necessitado. E é uma coisa que está cada vez mais difícil de se encontrar nos centros kardecistas, nos centros espíritas. Uma outra coisa que eu acho, essa acho que é para fechar com chave de ouro, isso faz com que eu respeite Kardec acima de muita gente. No Livro dos Espíritos ele fala assim, que a obra dele não era fechada, que através do tempo ela poderia ser alterada se alguém se predispusesse a estudar e melhorar essa obra que ele estava deixando. Ele tinha essa visão, ele era um cientista, ele sabia que dentro da ciência, a cada ano que passa, a cada década que passa, novas informações chegam que mudam muito aquilo que se pensava em um determinado momento da história. Então ele deixa essa porta entreaberta, né, para que a obra dele fosse melhorada, que a obra dele fosse realmente modernizada, né, porque para nós da Umbanda tem muita coisa dentro da obra de Kardec que acaba resvalando entre nós. Tem muita coisa que a gente faz com relação a oferendas, com relação a patuás, com relação a guias. Tem muita coisa que Kardec fala com relação aos senhores Exus que dá um pouco de conflito com a Umbanda, mas não significa que a obra dele não seja boa e não mereça ser vista. Daí muita gente vai falar assim, Márcio, mas Chico Xavier, que foi o Chico, não quis mexer na obra de Kardec. Quem somos nós na ordem do dia para mexer na obra de Kardec? Olha, gente, eu sei, concordo com vocês, mas acho que o Chico, inclusive, ele resumiu muito. Tem muito livro do Chico que foi quase que um resumo melhorado da obra de Kardec. Ele não mexeu na obra em si, porque ele sabia, acho que o problema que ele ia arrumar também. Mas muita obra, muito livro do Chico se predispõe a sintetizar e melhorar, deixar mais claro ou aparar determinadas arestas da obra de Kardec. Eu acredito piamente que esse homem ou essa mulher virá para melhorar, para modernizar, para podar essas arestas, para dar aquele trato final na obra de Kardec, porque eu acho que depois de 157 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, muita coisa aconteceu e muita coisa deve ser revista. E eu convido os irmãos kardecistas, gente, a ter coragem de mexer um pouco nisso, sabe, de fazer estudos e seminários, não importa se são regionais, nacionais ou mundiais, se fossem mundiais tanto quanto melhor, para discutir determinadas coisas que o Livro dos Espíritos hoje deixou em suspenso. Vocês devem isso para Allan Kardec. Eu acho que ele ficaria extremamente feliz e também seria uma grande homenagem a ele, continuação do trabalho dele. Galera, eu espero que você tenha entendido quem é Allan Kardec, a obra maravilhosa que ele fez, por que a obra dele é interessante, porque ele usou um método científico, ele fazia diversas vezes a mesma pergunta para diversos espíritos, selecionava, resumia, sintetizava, para poder ter uma garantia maior de que o que está sendo dito na obra dele fosse a verdade espiritual que realmente devesse ser propagado, certo? E esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, não esquece de deixar aquele cliquezinho para nós. Não vou falar mais aquele monte de coisa. Daqui a pouco vai entrar no ar aí o nosso card final, que lá você tem link, atalho para tudo, para Facebook, para baixar aplicativo no celular. Lá você tem tudo, mas não esquece de dar o curtir. Galera, perdoe o Márcio. Eu penso que a vida do Umbanda Boa é fácil. Meu computador estava quebrado. Eu não estava conseguindo responder e-mail, porque eu só tenho tempo de fazer isso em casa, e na minha casa eu estava sem computador. Mas já peguei, a partir dessa semana, comecei a responder os comentários e os e-mails, tudo de novo da galera. Então espera aí que a resposta para o seu comentário, para o seu e-mail tá chegando, hein, galera? Se Deus quiser, até sábado termina, que tem coisa pra caramba para responder. Eu quero que você fique de boa, que você respeite Allan Kardec e leia, estude e reflita sobre a obra maravilhosa que ele deixou. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima. Nem sei como é que eu abro essa armadilha, mas vai lá, solta solto. Tá solto. Salve, galera da internet. Galera, sabadão, 9 horas da manhã. Sábado, 9 horas, hein? Até a próxima. Aliás, Até lá. até lá. Você consegue montar isso aí? O que é que faz? Não. Até lá outra vez. Até lá. Soltou? Tá gravando. Ai, meu Deus, eu colei chiclete na cruz do homem, não é possível.
Sabe que eu começava a trazer o cachorro para participar junto no vídeo? Isso, é. Acho que é esse, ele quer aparecer, cara. Apenas em 1908, tá? Então, inclusive, para quem já assistiu, tem um vídeo. A parte mais interessante de Kardec, gente, que é uma coisa que é importante, então ele entendia de tudo, de eletricidade, ele entendia. Então, por ele dominar, conhece sobre uma série de matérias, ele olha aquilo, ele fica. Nossa, vai todos os cachorros do bairro, não é possível.